E perceba bem, a pessoa muito egoísta, aquela que só pensa em si, na verdade é aquela que não percebe a sua própria beleza. Ela não é capaz de se amar, ela não gosta de si mesma, então ela não é capaz de amar ninguém. Como que pode gostar de alguém se não gosta de si mesma? Nós, seres humanos, somos seres preciosos, sagrados. Veja a beleza em você. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 refúgios daqueles que seguem o caminho de Buda. O momento Zen é um momento de Zen budismo. É diferente a palavra Zen, pode ser usada de 2 formas diferentes. São caracteres chineses, japoneses diferentes. Um deles significa bem-estar e o outro significa meditar. Mas vejam que interessante, porque o bem-estar e o meditar estão entrelaçados. Quando nós meditamos, nós encontramos um estado de bem-estar, porque nós entramos em contato com a nossa essência, com a essência verdadeira do ser. E todas as superficialidades que tanto nos puxam e nos empurram daqui para lá, vêm ficar no seu lugar. Nós reconhecemos que elas são uma parte superficial da nossa existência. Então, o Zen, tanto com o caractere de meditar, como o Zen com o caractere de estar bem, embora sejam 2 aspectos diferentes, eles têm algo muito em comum. E este momento Zen é um momento para você que está me ouvindo e para eu que estou aqui porque você está me ouvindo, entrarmos em um momento de plenitude, um momento de participação ativa neste momento único da nossa existência. Não há 2, não há 3, não há bis, não há repetição. Nós não podemos voltar a este momento nunca na nossa vida. Será impossível. Nós giramos assim como a Terra está girando em torno do Sol e todos os planetas estão girando em torno do Sol e o Sol também gira e toda a Via Láctea se movimenta e todo o universo está vivo e se movimentando e nunca vai para trás. É sempre daqui para frente e é neste momento em que tomamos decisões e reflexões sobre como queremos viver a nossa vida, que seja de plenitude, que seja em contato com o Buda, esse Buda que é tanto interior quanto exterior, o Buda verdadeiro, que é o ser iluminado, a nossa capacidade de percepção clara da realidade, o Dharma, que são os ensinamentos da grande verdade, da lei verdadeira, não apenas a lei que nós, seres humanos, criamos para termos harmonia entre nós, mas uma lei que é maior do que essa, na qual esta lei humana está inclusa, e a Sangha, que é a comunidade. Todas as pessoas que praticam, que acreditam, que têm os mesmos princípios, não precisa ser os mesmos princípios religiosos. Veja que interessante, no início a Sangha de Buda era considerada apenas os monges, as monjas, os leigos e as leigas que praticavam os ensinamentos de Buda. Hoje em dia é uma visão muito mais ampla, são todos os seres, porque são a mesma Sangha, o mesmo corpo, a mesma vida de Buda. Assim como nós somos a vida da Terra, e cada partícula dessa Terra é a nossa própria vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha superiora, a Aoyama Shun Dodochi Orochi. Ela deixou muitos trabalhos importantes, ela está viva, ela escreve muito, tem grandes livros, e um deles que a gente traduziu aqui para o português, que chama Para uma Pessoa Bonita. Eu já gosto muito do título, né? Para você perceber que você é uma pessoa bonita. Nós sempre achamos que alguém mais é uma pessoa bonita. E perceba bem, a pessoa muito egoísta, aquela que só pensa em si, na verdade é aquela que não percebe a sua própria beleza. Ela não é capaz de se amar, ela não gosta de si mesma, então ela não é capaz de amar ninguém.
Como que pode gostar de alguém se não gosta de si mesma? Nós, seres humanos, somos seres preciosos, sagrados. Veja a beleza em você, no seu gesto, no seu pensamento, esse corpo extraordinário que funciona quase que magicamente, produzindo, nossa, cabelos que crescem, unhas que crescem, coração que bate, pensamentos que surgem, a mente humana que cria coisas extraordinárias. É agradecer mesmo, um sentimento de gratidão muito profundo por o ser humano que somos e esse respeito à vida que está em nós e que nos permite, assim, amando e nos respeitando, ser capaz de amar e respeitar os outros seres humanos, tão semelhantes a nós, tão simples, necessitando tanto de carinho, de afeto, de um afago. Esse afago pode ser um olhar, esse afago pode ser um ouvir com atenção. E neste livro, a Aoi Maroshi, que é uma mestra que me deixou uma grande impressão em minha vida pela sua capacidade de um contentamento com a existência, uma risada clara e límpida, uma firmeza sem rudeza, nunca reclamando, várias vezes eu repetindo os mesmos erros e ela me corrigindo como se fosse a primeira vez, sem se irritar, sem reclamar, sendo extremamente gentil, muito, muito gentil. É ainda um caminho que eu estou tentando trilhar e alcançar e que eu quero compartilhar com você. Vamos tentar isso esta semana? A partir de hoje que você está ouvindo este programa, até a próxima semana, vamos tentar usar palavras gentis uns com os outros? Por favor, muito obrigada, com licença. Posso ajudar? De maneira doce a se falar, verdadeiro, do fundo do coração, percebendo que cada pessoa que você encontra é uma manifestação do sagrado, é um ser iluminado disfarçado, sem críticas, sem julgamentos, sem cobranças. Cada um de nós é aquilo que é, e só podemos dar aquilo que temos. E se as pessoas às vezes não têm coisas melhores para nos dar, não adianta reclamar muito, mas procurar criar causas e condições para que se desenvolvam, para que cresçam. Neste livro, ela diz uma coisa interessante. Ela diz que é importante avaliar se somos capazes ou não, se somos inteligentes o suficiente para olhar em volta, para buscar ajuda, para colocar condições. Será que nós estamos o tempo todo fazendo isto? Olhando em volta, colocando condições. Eu só faço isto se você fizer aquilo. Ela diz, são todas provas de falta de seriedade, gente. Querer fazer trocas com o mundo, trocas com as pessoas. Eu só vou cuidar da sua casa se você cuidar de alguma coisa para mim? Nossa, será que eu posso ajudar você e cuidar de você sem pedir nada em troca? Ela diz, quem não é séria consigo mesma prefere se apoiar nos outros e tem uma postura passiva. Até as portas abertas para essa pessoa terminam por se fechar. Por outro lado, se enfrentarmos nossos problemas com determinação, nossa resolução e nossa persistência podem escancarar até mesmo uma porta firmemente fechada. As chaves para abrir ou fechar as portas somos nós mesmas. É nossa atitude em relação às dificuldades. Que força, não é?
O que ela nos diz como é forte. Nós somos as chaves que abrimos ou fechamos as portas de nossos relacionamentos, dos nossos trabalhos, das nossas inspirações, dos nossos projetos, da nossa própria vida. Você tem conseguido abrir portas? Você tem conseguido abrir as portas que você quer abrir? Ou você está abrindo portas que não levam a lugar nenhum e talvez fechando as portas que pudessem levar você a um lugar de paz, de tranquilidade, de alegria, de contentamento com a existência? É você, sempre você. Assim a minha superiora me dizia, cada vez que eu ia à sua sala, resmungar, reclamar de alguma coisa da vida, de algum desconforto, de alguma insatisfação, e ela sempre dizia, é você, mude o seu olhar, ponha o seu olhar Buda, o olhar que compreende, o olhar que acolhe, o olhar que quer bem o ser humano, o olhar que quer bem a natureza. E ela continua dizendo assim, normalmente pensamos ser absurdo uma gota d'água perfurar a pedra. Mas na realidade vemos frequentemente pedras que foram perfuradas pela água das chuvas ou erodidas pelo curso de um rio. Buda, no Mahaparinirvana Sutra, o sutra final, o sutra de quando seus últimos momentos de vida, ele disse, praticantes, se perseverarem com grande esforço, nada será impossível. Você acha que tem alguma coisa impossível na sua vida? Não é impossível. O impossível às vezes demora um pouco mais. Mas acontece se você perseverar. Não desista. E ele disse, por isso pratiquem diligentemente. Acima de tudo, vocês devem se empenhar completamente, como fio de água que, correndo incessantemente, fura a pedra. Deixar-se vencer pela indolência é como parar de esfregar 2 varetas de madeira antes que peguem fogo. Mesmo que deseje uma chama, será difícil obtê-la. Esta é a verdadeira diligência. Diligência, esforço correto, é a prática resoluta, incessante, é a perseverança. A diligência é pura, segue sempre em frente, nunca anda para trás. Como a vida, como cada instante da nossa existência, nunca vai para trás. Então vamos colocar o nosso melhor em cada momento, em cada instante, apreciando este momento zen. Na antiguidade, fazer fogo era muito difícil. E mantê-lo sempre aceso era um dos trabalhos mais importantes dos responsáveis pela casa. Para se obter o fogo, era necessário esfregar sem cessar pedras ou gravetos. Não se podia dizer esquentou bastante, mas agora estou cansada. Vou descansar um pouco e depois retomo ao ponto onde parei. O trabalho não admitia interrupções. Não é? Se você vai esfregar 2 pedrinhas para fazer fogo, 2 pedacinhos de madeira, esfreguei, agora cansei, vou parar um pouquinho. Depois eu volto de onde eu parei. Não, você volta de zero, né? Porque não tem voltar de onde parou, né? Por isso que ela diz, o trabalho não admitia interrupções. Se alguém agisse assim, jamais conseguiria obter o fogo. Buda nos aconselha a praticar sem cessar, como o trabalho primitivo de acender e manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso também é uma arte, né? Quem sabe fazer fogueiras, né? Sabe disso. Você começa o fogo, você tem que pôr a madeira de um jeito certo, como é que você acende e como é que você alimenta o fogo para que ele não acabe.
porque senão vem o frio, vem a falta de luz, às vezes a incapacidade de você cozer algum alimento, de esquentar água, né? O nosso coração também é assim. Ele não para de bater. Ele pode bater um pouquinho mais devagar, como o fogo, que fica um pouquinho mais mansinho, e às vezes com algumas coisas nos acontecem, né? E o coração bate rápido, parece que está numa grande, parece até um vulcão, né? Quando esquenta muito, né? Fica fogoso, né? Mas ele não para enquanto estamos vivos. Mas se não cuidarmos desse coração também, pode acontecer alguma coisa. Se ele ficar muito nesses altos e baixos, ele perde um estado de equilíbrio, e esse equilíbrio natural é que nos leva à nirvana, à paz, à tranquilidade. A paz não é manter-se o tempo todo num estado de tranquilidade, mas é a capacidade de perceber essas oscilações e voltar rapidamente à tranquilidade. Como quem faz atividade física. Nós falamos que condicionamento, eu tenho feito corrida atualmente, a minha instrutora de corrida, ela sempre diz isto. Nós sabemos que uma pessoa está em bom condicionamento, que quando corre, aumenta a pressão sanguínea, mas ela baixa rapidamente quando você para de correr. Então, os seus batimentos cardíacos, eles aumentam e depois diminuem com rapidez. Isso é estar bem condicionado. Quem não está bem condicionado, o batimento cardíaco sobe e não abaixa. Fica lá em cima, a pessoa está só caminhando e está altíssimo, né? Então, o que significa que tem que diminuir todo o ritmo para poder ir condicionando aos poucos. Esta habilidade do nosso coração físico, eu estou falando agora, desse órgão, desse músculo, né? Para que ele tenha a capacidade dessa elasticidade de voltar a entrar em equilíbrio. O mesmo acontece com nossos humores, com a nossa mente, os nossos relacionamentos. Se toda hora ficar disparado e nesse disparado não consegue baixar e fica e bravo, irritado, o que acontece com todo o seu sistema? Não está condicionado, pode fazer muito mal. Um mal físico, um mal psíquico, e eles não estão separados uns dos outros. Então vamos falar de saúde. De saúde tem a ver com santidade. Com santidade é querer bem. Vamos querer bem a nós mesmos e a todos os seres. A Oyama Roshi, a minha superiora no Japão, eu estou lendo um dos livros dela que se chama Para uma Pessoa Bonita, ela diz o seguinte: o sol também não descansa nunca. Os movimentos do céu e da terra são ótimos exemplos de perseverança. Apenas nós, seres humanos, dotados de uma cabeça que pensa e raciocina, é que às vezes nos precipitamos, tentamos atalhos, decidimos descansar, antes mesmo de termos começado alguma atividade. Este trabalhar incessante, esse ritmo contínuo, não significa esforçar-se de maneira tola, sem saber a direção que vai. Entre os discípulos de Buda havia um jovem de boa família chamado Sona Kalivissa. Sona converteu-se ao budismo, dedicou-se a severas práticas religiosas, mas não conseguia atingir a sabedoria perfeita. Ele praticava muito. Ele era o primeiro a se sentar de manhã cedo, ficava lá horas em meditação, o tempo todo se esforçando, mas ele não conseguia atingir a iluminação. Estava tão pouco confiante, tão confuso, que chegou a pensar que a vida laica seria mais adequada. Um dia contou a Buda o que estava acontecendo. E Buda com calma perguntou: Sona, ouvi dizer que você, quando ainda estava em casa, tocava muito bem a harpa. Mas as cordas da harpa, quando estão muito tensionadas, não tocam bem, não é verdade? Sim, é verdade. Não só não tocam bem, como correm o risco de se romper. No entanto, quando estão muito frouxas, também não tocam muito bem, não é?
É verdade. Não devem estar nem muito tensionadas nem muito frouxas. Apenas quando estão reguladas, com uma tensão apropriada, podem tocar bem, com o timbre correto. Quando enfrentamos uma tarefa, primeiro questionamos se somos capazes de realizá-la. Perguntamo-nos se vale a pena. Pensamos nos resultados e nas reações das pessoas. No final, paralisados pelo medo de cometer erros, muitas vezes acabamos não fazendo nada. Achamos difícil descobrir e realizar com persistência apenas aquilo que podemos e devemos fazer neste determinado momento, sem nos perguntar se temos capacidade, sem pensar nas recompensas, sem ligar para a opinião dos outros. O importante é tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, sem considerar isso como uma desonra, como uma honra, como riqueza, como pobreza. A ação pura, que não espera nada em troca, aqui e agora, este é o ponto correto. É a pureza, sem mistura, sem nenhuma contaminação. Essa pureza, eu acho que todos nós procuramos. Ela está em nós. Ela não está fora de nós. É como água pura. Se não há água pura, às vezes a gente toma água que está meio sujinha, mas ainda é água. De certas coisas que nós podemos misturar um pouquinho de suco de limão, uma frutinha, uma ervinha, né? Mas há certas coisas que não se misturam bem com a água. E que não vai dar certo a gente misturar. Que pode ser venenoso, que pode ser fatal. Então nós temos que saber com o que nós estamos ingerindo. Ingerindo através dos nossos órgãos dos sentidos. Dos programas de rádio que nós escolhemos ouvir, de televisão, das conversas que falamos, das brincadeiras que fazemos. Tudo isto vai minando a nossa mente. E às vezes vai encobrindo esse estado de pureza tão agradável que nós reconhecemos em nós e nos outros, como você reconhece a água pura de uma fonte cristalina. Você é essa água pura, você é essa fonte. Seja capaz de beber da fonte e não lá do rio lá embaixo, onde já lavaram roupa, tem sabão, tem detergente, tem sujeira, às vezes tem até esgoto das coisas feias que pensamos, que fazemos, pode ter sangue, tanta coisa que não é necessária se nós podemos beber da fonte pura, que é a pureza das nossas intenções, das nossas ações e dos nossos pensamentos. O esforço é o caminho da eternidade. A negligência é o caminho da morte. Quem se dedica e se encontra concentrado no trabalho, na ação, nunca morre. Quem tolera a vadiagem, ainda que estejam vivos, é como se estivessem mortos. Então vamos viver com plenitude, cada instante da nossa vida, como momentos zen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.